belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar. Brilhar muito com porcentagem, que é a nossa parte 2. Gente, olha, eu tô animado. Meu amigo Hermes está aqui. Ei, Hermes, estamos juntos. Vamos que vamos. Então, hoje o bicho vai pegar, porque nós vamos aprofundar de um jeito, assim, cabuloso. Vem comigo. Então, aqui, ó, meu nome é Lucas e hoje se prepara, assim, pega uma pipoquinha, pega um suco de maracujá, porque hoje eu vou entrar na sua cabeça de maneira bem plena. Então, vamos que vamos. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre cálculos de porcentagem e a utilização do símbolo de porcentagem, beleza? Então, só recapitulando. Lucas, a ideia de porcentagem está vinculada a quê? Está vinculada a isso aqui, ó. A de representar partes de um total de 100 partes. Então, por exemplo, imagine que você tenha essa malha quadriculada que foi dividida em 100 partes. Olha que interessante, a parte colorida equivale a quantas partes? Equivale a 40 partes. E se eu te pedisse, qual que é a fração que representa essa parte colorida? A fração que representa a parte colorida vai ser o quê? 40 centésimos, beleza? 40 sobre 100, ou a gente pode falar 0,40. Tranquilo? Sim? E qual que é a nossa ideia? Vamos só voltar aqui? Todas as vezes que você fala alguma coisa sobre 100, você pode escrever em formato de porcentagem. Então, olha que chique, gente. Eu estou muito chique. Então, aqui, ó. Olha aqui para você ver. Esse valor aqui, pessoal, eu posso escrever como o quê? 40%. Beleza? Então, 40 sobre 100 é a mesma coisa do que 40%. Então, essas são as 3 representações possíveis. Você tem a representação em formato de percentual, você tem a representação na forma decimal e na forma fracionária. Vamos aprender um pouquinho mais? Vamos transformar um pouquinho mais? Então, vem comigo. Então, aqui, ó. Qual que é a minha ideia? Vamos aprender com transformando. Imagine que você tenha 17%. Ah, professor, fico confuso. Fica não, filhote. Nós estamos juntos. 17% é a mesma coisa de quê? 17 sobre 100. E transformando na forma decimal vai ser o quê? 0,17. Próximo exemplo, 3%. 3% é a mesma coisa do que 3 sobre 100, que é a mesma coisa do que 0,03. Tome um pouco de cuidado, turma. A forma decimal também é muito cobrada em todos os tipos de exercício. Beleza? Sim? Então, aqui, ó, Natizinha está aqui para nos orientar, porque agora é o momento, que é o momento esperado, que a Vânia ama esse momento. Eu te falo o seguinte, Vânia, um beijo para você, porque agora a gente vai voltar um Kamehameha. Entendeu? Vem comigo aqui, ó. Kamehameha. É homenagem à Vânia. Gente, tamo junto, agora nós vamos treinar. Vamos que vamos. Olha, ai, eu amo Disney. Eu amo Disney, eu te falo o seguinte, porque essa imagem representa a minha infância. E para a gente aprender a organizar dados, eu vou te propor um raciocínio fantástico. Voltando das férias, um professor de matemática perguntou para a turma quem tinha assistido Camp Rock 2. Sabendo que sua sala de aula possui 45 estudantes, ele observou que na sala havia 23 meninos, 24 pessoas que assistiram ao filme e 14 meninas que não assistiram ao filme. Organize os dados em uma tabela. Aí você deve estar pensando assim, professor, peraí, não tem nada de porcentagem, filhote. Um dos tops 10 assim, na matemática é o quê? Organização de dados. E hoje você vai aprender a organizar os dados de características opostas. Ah, professor, mas por que você está passando isso? Porque existem exercícios no seu PET que cobram esse tipo de habilidade. E é para você ficar assim, totalmente pleno. Quer aprender? Vem comigo aqui, ó. Então, primeira coisa, eu vou separar as minhas características em uma tabela. Lembrando que tabela nada mais é do que um arranjo sistemático feito para organizar os dados entre linhas e colunas. Lembrando, linha é o quê? Horizontal e coluna é o quê? Vertical. Fechou? Fechou. Então aqui, ó, você tem meninos e meninas, assistiram e não assistiram. Então o que você sabe perante o enunciado anterior? Que eu tenho 23 meninos. E eu quero que você preste atenção nessa região aqui. Você concorda que essa região mais essa tem que dar 23? Fica ligado. Essa região mais essa tem que dar 23. Vamos completando.
Eu sei que 24 pessoas assistiram ao filme. Então, 24 pessoas assistiram ao filme. Eu não sei se essa quantidade é só de meninos ou se essa quantidade é só de quê? De meninas. Eu sei que o somatório tem que dar quanto? 24. Beleza. Agora, 14 meninas não assistiram o filme. Então, o que você vai fazer para mim? Você vai colocar esse 14 onde? Dentro da tabela. Ah, professor, então peraí, agora começa a completar os negócios? Se prepara a canetinha, porque agora você vai brilhar comigo, ó. Você sabe que o total é de quanto? 45, concorda? Se o total é de 45 pessoas, pensa comigo. 23 mais quanto tem que dar 45? Mais 22. Ah, Lucas, espera aí, então você está me falando que eu tenho 45 pessoas. Se 23 são meninos, 22 são o quê? Meninas. Tranquilo? Agora, olha que top. Se você sabe que 45 é o total de pessoas, o que você pode afirmar aqui, ó? Que as pessoas que assistiram ao filme, mais as pessoas que não assistiram ao filme, também tem que dar quanto? 45. Pegou a ideia? Então, esse número aqui que vai ficar aqui, pequenininho aqui embaixo, vai ser quanto? Vai ser 21. Uai, professor, então peraí, esse cara mais esse tem que dar 45, ok? Esse cara mais esse tem que dar 45, ok? Aí, a partir desses dados externos, os dados que estão fora da tabela, eu consigo organizar os meus dados internos. Quer ver como? Então, aqui, ó. Você sabe que esse cara mais 14 dá 21. Ah, professor, então esse cara sai por quanto? Sai por 7. Ah, então peraí. Eu sei que essa região mais essa dá 23. Então, peraí. Essa região tem que sair por quanto? Tem que sair por 16. Tô pegando a ideia. Então, peraí, para achar essa região aqui, eu posso pensar de duas formas, Lucas? Posso. Posso sim. Então, aqui, ó. Você pode pensar da seguinte maneira. Esse cara mais esse, 24. Ou esse cara mais esse igual a quanto? A 22. E com certeza, esse resultado só pode ser quem? Só pode ser 8. Olha que máximo. Você completou uma tabela. Sim? Então, para a gente ver o conceito, tabela é um arranjo sistemático feito para organizar dados em linhas e colunas. Então, qual que foi o objetivo desse item, pessoal? Colocar a sua cabecinha para funcionar, principalmente no que se compete a exercícios envolvendo porcentagem. Esse não envolveu, mas envolveu uma outra habilidade, a organização. Tranquilo? Tá na paz? Suave? Então, vamos ver aqui? Vamos treinar um pouquinho mais. Olha que top. Tô te jogando lá na terceira série do médio. Não, professor, peraí, calma aí. Tô te jogando no Enem. Quer ver por quê? Então, ó, uma questão do Enem. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações conforme a figura seguinte. Beleza, então, olha para você ver. Você aprendeu comigo que 75%, viaja comigo aqui, ó. 75%, fecha o olho, eu gosto que fecha o olho. Aqui, ó, 75% vai ser o quê? 75 sobre 100. Simplifica em cima e embaixo por 25, vai dar o quê? 3/4. Aqui, ó. 3/4 está aqui. Pleníssimo. Por que 3/4 está aqui, Lucas? Ué, dividir em 4 partes e colorir quantas? 3. Top demais. Vamos continuar a leitura. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para a segunda situação é... Gente, espera aí. Eu te dei uma nova lousa e eu te dei uma nova porcentagem. A porcentagem vai ser de quanto? De 40%, não é, turma? O que é 40%? Vamos pensar? Pensa comigo, ó, 40 sobre 100, não é? Ó, 40 sobre 100 dividido em cima e embaixo por 20, vai dar o quê? 2/5. Então, acompanhe comigo aqui, ó. 40% é 40 sobre 100, que é equivalente a quanto? A 2/5. Agora, olha para mim, turma. Olha para mim. Qual dessas opções, qual desses quadros representa a marcação correta de 2/5? Vai ser qual? Esse quadro aqui. Por que vai ser esse quadro? Porque você tem 2 partes em 5 coloridas. Fechou? Pegou a ideia? Então, qual que é a minha situação com vocês? Pessoal, todas as vezes que te pedir algo para representar em porcentagem, a minha dica é
transforme em fração, simplifique o máximo para depois você marcar a opção correta. Tranquilo? Sim? Então, vamos que vamos. Agora, OBMEP. Lucas, o que é o OBMEP? O OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e também particulares. Sim? Então, vamos ver? Para testar a qualidade de um combustível composto apenas de gasolina e álcool, uma empresa recolheu 8 amostras em vários postos de gasolina, ok? Aí você tem um gráfico aqui, turma. Esse gráfico, nós falamos que é um gráfico de barras. Olha que top. Você tem retângulos em posição o quê? Horizontal. Essa é a característica mais marcante desse tipo de gráfico. Beleza. Para cada amostra foi determinado o percentual de álcool e o resultado é mostrado no gráfico abaixo. Em quantas dessas amostras o percentual de álcool é maior que o percentual de gasolina? Então pensa comigo, turma. Como que eu vou saber quando que o percentual de álcool vai ser maior que o percentual de gasolina? Uai, quando a porcentagem de álcool for maior do que 50%. Concorda comigo? E se é um gráfico que indica a porcentagem de álcool, quais são as opções? Olha, a amostra 1, porque a porcentagem de álcool vai ser aproximadamente 85%, ou seja, vai ser 15% de gasolina. Na amostra 2 e na amostra 3. Por quê? Todas as outras amostras, se você observar o gráfico, o retângulo representativo dessa situação vai ter um comprimento menor do que 50. Logo, a gasolina vai ser maior. Pegou a ideia? Então, perante essa situação, em quantas amostras o percentual de álcool é maior que o percentual de gasolina? Em 3 amostras. Beleza? Essa era a resposta correta. Tranquilo? Então, ó, para você ver. Você, um aluno do 6º ano, um aluno que está aprendendo porcentagem, está vendo de todas as maneiras possíveis, através de tabela, através de gráfico, através de ilustrações, e assim que a gente consegue entender mais a matéria. Pegando a ideia, turma? Essa matéria é para você sambar na cara da matemática. Vamos ver mais um exemplo? Vem comigo. Olha aqui, ó. Enem, de novo Enem. Enem adaptado. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, você tem um gráfico que fala o seguinte: estudantes que possuem telefone móvel, celular, com idade de 10 anos ou mais. Então, você tem a parte preta e você tem a parte cinza. A parte preta indica a quantidade que possuíam telefone móvel e a parte cinza que não possuíam. Fechou? Agora vamos ver a pergunta? Vem comigo. Supondo-se que no Sudeste eu tenho 14.900 estudantes que foram entrevistados nessa pesquisa, quantos deles possuíam telefone móvel celular? Então, a nossa observação tem que ser centrada apenas no Sudeste, concorda? Sudeste aqui, pessoal, é esse meiozinho aqui. E você sabe que a porcentagem vai ser de quanto? De 56%, porque eu quero quantos deles que possuíam telefone móvel celular. Vamos calcular isso? Então, o objetivo, calcular 56% de 14.900. Só lembrando, 56% é a mesma coisa de quê? 56 sobre 100. E o de vira o quê? Multiplicação. Então, vamos ver? Vai ficar assim, ó, 56 sobre 100 vezes 14.900. Então, agora é o momento que você vai encantar agora. Momento chulapo. Professor, não sei o que é o momento chulapo. Momento chulapo, momento corte. Então, vamos ver, ó. Então, quando falar chulapo, você acompanha comigo aqui, ó. 1, 2 e chulapo. Você vai cortar os 2 zeros com os 2 zeros de baixo, beleza? Então, o que vai acontecer? Vai ficar 56 vezes 149, que é a mesma coisa do que 8.344. Então, 8.344 é a quantidade de estudantes do Sudeste que possuem telefone móvel celular. Sim? De boa? Agora, vamos preparar aí, porque agora nós vamos andar de bike. Como assim, Lucas? Gabriel saiu para praticar bike em montanhas. Ele andou 300 metros, que correspondem a 15% do percurso total. Qual é a distância percorrida? Então, vamos entender o seguinte. O que você tem que captar desse problema? Que 15% do todo corresponde a quanto? A 300 metros. Pronto. 15% corresponde a 300 metros.
Agora, se eu te pedisse 1%, 1% é o quê, turma? É pegar 15% e dividir por quanto? Por 15, não é? Agora, o que vai acontecer? Se eu quero calcular 1%, o que eu tenho que fazer? Pegar aqueles 300 e também dividir por 15. Quando eu pego 300 e divido por 15, quanto que vai dar? Vai dar 20 metros. Então, peraí, Lucas, foca na minha beleza. 1%, 20 metros. 100% é o total. Ah, professor, entendi. Entendi tudo. Então, peraí, de 1% para 100% eu multiplico por 100? Sim. Então, 20 vezes 100, quanto que dá? 2.000 metros. Então, a distância total vai ser de 2.000 metros. Ah, então, peraí. Vê se eu entendi, professor. Eu tenho uma parte do meu problema que é dada. Como assim? Eu tenho que 15% corresponde a 300? É isso mesmo. E é a partir disso que você encontra o total. Sim? Então agora vamos caminhar para a nossa reta final da aula. Juliana, ai Ju, beijo para Juliana, recebe R$ 140 de comissão. Seu chefe decidiu aumentar em 20% o valor da comissão dela. Qual será a nova comissão de Juliana? Pessoal, a ideia é muito simples. O aumento vai ser de quanto? De 20%. Mas qual que é o referencial? R$ 140. Então, a minha ideia é calcular 20% de 140, eu vou encontrar o aumento e depois adicionar a comissão anterior, o que ela ganhava antes. Acompanhem comigo. Então, 20% de 140, 20% é o quê? 20 sobre 100, o de vira multiplicação e você tem o 140. De novo, momento, chulapa. Ah, momento chulapa, todo mundo encanta. Porque, ó, você tem esse zero do 140 cortando com esse zero e esse zero cortando com esse zero aqui. Então, na verdade, vai ficar o quê? 2 vezes 14, que equivale a quanto? A R$ 28. Mas cuidado, R$ 28 não é a nossa resposta. A nossa resposta vai ser o que ela recebia antes, mais esse aumento de 28. Vamos ver? Então, vai ficar 140 mais 28, R$ 168. Então, a nova comissão que ela vai ganhar vai ser de quanto? R$ 168. Então, agora, imagine Pedro. Pedro recebe R$ 140 de comissão. Seu chefe decidiu diminuir em 20% o valor da comissão dele. Qual será a nova comissão de Pedro? Ô, turma, pensa o seguinte, se antes eu estava dando um aumento, agora eu estou dando uma redução. Uai, Lucas, é a mesma porcentagem e o mesmo referencial. Então, o valor da diminuição vai ser de R$ 28? Sim. Vamos calcular de novo? Então, aqui, ó, 20% de 140, 20% é 20 sobre 100, vezes 140, cancelando os zeros, o que eu vou ter? 2 vezes 14, que equivale a R$ 28. Lembrando que esse vai ser o meu desconto, a minha redução. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 140 menos 28, isso equivale a quanto? A R$ 112. Logo, a nova comissão de Pedro vai ser R$ 112. Galera, foi uma aula assim, que a gente trabalhou de tudo um pouquinho. Interpretação de tabela, de gráfico, te coloquei dentro da Olimpíada, te coloquei no Enem. Tudo para você perceber o seguinte, que porcentagem é uma parte da matemática extremamente presente no nosso cotidiano. E que se você aprender ela de maneira definitiva agora no 6º ano, você não vai apresentar problemas futuros. Beleza? Sim? Então, algumas dicas rápidas. 800 equivale ao meu total. Então, o total é 100%. 50% vai ser o quê? 400, a metade. 10% vai ser pegar 400 e dividir por 5. Por quê? 10% é a quinta parte de 50%. 5% é a metade de 10%, então vai ser 40%. E 15%, Lucas? Concorda que basta juntar essas duas porcentagens? Então, junta esses dois valores, vai dar 120. E, para a gente encerrar, minhas referências bibliográficas, e lembre-se sempre, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Turma, até o futuro! Valeu, gente!